apresentação de Aninha Fonseca. Aninha Fonseca. Olá! Sejam bem-vindos a mais um DiversiCast, uma iniciativa da Comissão Digital de Diversidade, Equidade e Inclusão e Pertencimento do Distrito 456 de Rota Internacional, na questão 2425 do governador Diogo Maceroco. Agora, irei fazer minha autodescrição, que é uma prática super importante para os deficientes visuais saberem como eu sou, ok? Eu sou Ana Paula Fonseca, sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos, meus cabelos estão presos de rabo de cavalo, estou usando um brinco dourado, estou com uma camiseta de manga comprida cinza, de cola alta, e eu sou uma mulher cadeirante. Hoje nosso convidado é o advogado, foi vereador, Coronel PM Marcelo Salles, que é atuador em Direito, mestre e doutor em Ciências Policiais e de Segurança e Ordem Pública, e atualmente é o subprefeito da Sé. Olha, é uma alegria poder estar aqui, Ana. Você sabe da admiração que eu tenho pelo teu trabalho, Obrigada. pelas tuas obras e pela causa que você defende junto ao Rotary Internacional e na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil. A honra é toda minha. Eu, aproveitando aqui a tua iniciativa, quero fazer a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa branca, de cabelos grisalhos, estou vestindo uma camisa azul clara, um terno, um paletó azul escuro e estou sorrindo aqui, muito feliz de estar aqui na presença da Ana no nosso DiversiCast, que é uma alegria muito grande poder estar aqui. Obrigada pela participação, Coronel. Coronel, vamos às perguntas agora, então. Eu já ouvi você falar sobre sua história pessoal e familiar. Você se importa em contar um pouco pra gente, por favor? É uma honra. Eu tenho uma origem muito modesta, sou lá da Zona Leste, filho do subtenente do Corpo de Bombeiros, Nelson Salles, e da minha mãe, que já está no céu, Isabel Maria Vieira Salles. Eles se conheceram em São Paulo, né? Ela é empregada doméstica ali na Vila Maria, ele soldado do Corpo de Bombeiros, se conheceram, tiveram 4 filhos, eu sou o mais novo, e sempre estudei em escola pública. Então tenho uma gratidão pela escola gigantesca. Aos 15 anos fui trabalhar numa empresa, numa indústria têxtil. Eu era office boy da Agilex Indústria Têxtil. Aí, com 16 para 17 anos, eu ingressei no curso preparatório de formação de oficiais da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, onde nós começamos, há 40 anos atrás, a nossa carreira policial militar. Então, uma vida muito modesta, mas muito digna, e muito orgulho da minha origem, e dos meus pais, dos meus irmãos, da minha amada família. Hoje eu sou casado com a Márcia, né, minha esposa, estamos juntos de namoro e casamento há 39 anos, e temos o nosso maior presente de Deus, que é o João Lucas, o nosso filho, que tem 27 anos. Que orgulho para essa mãe, né? E para esse pai. Vindo de família humilde, mais estruturada, você viveu algum tipo de bullying na sua formação profissional? Não, na minha formação profissional, não. As brincadeiras corriqueiras que nós temos em qualquer ambiente juvenil, mas não colocaria como bullying, não. Sempre fui muito respeitado e na minha carreira profissional, graças a Deus, não tivemos. Mas aproveito aí a força aqui do teu programa, do teu podcast, Ana, que esse é uma conduta que nós temos sob todos os olhares, de ter um cuidado, porque não é justo, não é correto, qualquer tipo de bullying, seja por qual motivo for.
às vezes uma brincadeira, pode ser uma brincadeira para um determinado grupo, mas que nas pessoas cala muito fundo e por vezes dói muito, né? Isso. Como é viver e conviver na tropa com pessoas tão diferentes em si, mas que têm que cumprir uma hierarquia para exercer um papel tão importante para a sociedade? Eu convivo com a Polícia Militar desde o dia que eu nasci, né? Eu nasci no Hospital da Polícia Militar, na Cruz Azul, meu pai é policial, então essa origem também me ajudou muito a entender como a instituição pensa, como a tropa pensa, e eu sempre fui com um olhar de irmãos de farda cumprindo um objetivo. Eu sempre falo, e eu carrego hoje até como subprefeito da Sé, como vereador, como comandante-geral que eu fui, que ninguém é mais importante que ninguém. A única diferença são os níveis de responsabilidade. Sim. E essa postura me ajudou demais a ser compreendido pela tropa e a compreender. E nunca me senti especial ou diferente. Eu sou um soldado como todos são. Bom, e agora, aproveitando que o senhor falou de comandante-geral da PM, qual foi o seu maior aprendizado como comandante-geral da PM? Olha, que pergunta difícil, hein? A Ana hoje me pegou. Eu acho que o comandante-geral, ele comanda 90 mil homens e mulheres, um orçamento de 17 bilhões de reais. O orçamento da Polícia Militar é maior que 11 estados. Mas com essa grandiosidade no estado inteiro, né, cuidando de 45 milhões de pessoas, acho que a maior lição, Ana Paula, é a nossa pequenez. Como nós somos, eu sou cristão, temente a Deus, das dificuldades que nós temos, nós somos seres humanos, e tivemos motivos de muita alegria durante o comando geral, mas momentos muito tristes. Essa pequenez, ela se expressava quando a gente ia no sepultamento de uma policial ou de um policial. Durante o meu comando, foram 2 anos, 23 policiais faleceram no cumprimento do dever. E você ter que entregar a bandeira para uma mãe, para um pai, para um marido, para uma esposa, para os filhos, é a situação mais difícil que um comandante tem. E você às vezes pensava, você fala, poxa, será que eu fiz tudo o que eu podia ter feito? Nós trocamos todas as armas da PM, compramos fuzis, defendemos a Previdência, reformamos o hospital. Então, essa acho que a maior lição que eu aprendi, de ser um cargo com muito poder no estado inteiro, é a maior polícia do Cone Sul, mas nesses momentos, principalmente quando a gente tinha o evento morte, a pequenez, a nossa finitude, a nossa limitação de não conseguir resolver tudo o que a gente gostaria. E o senhor passou para a reserva e logo foi chamado para a primeira vez como subprefeito da Sé. Isso. Como foi essa mudança na atuação da vida pública? Você sabe que durante a nossa carreira, a gente tem cursos de graduação, também tive a oportunidade de fazer o mestrado, de fazer o doutorado, de gerir uma estrutura pública muito grande, e há um processo que você vai desde cadete, passando por tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, de gestão, de comando, porque o comandante também é um gestor público. Ele fala de administração de pessoas, ele fala de operações, ele fala de logística, ele fala de comunicação social. Então, e são as áreas que, além de outras, que você também possui na administração civil.
Na época, o prefeito Bruno Covas e já identificava essa nossa experiência e a nossa formação acadêmica e nos convidou. E eu acho assim, só não estamos fardados, mas continuamos servindo São Paulo. A única diferença é de não estar fardado, mas o compromisso é o mesmo, acordar cedo, ouvir as pessoas. Principalmente, né? Você sabe que o administrador público, ele tem muitos momentos que ele fala, por exemplo, como nós estamos aqui difundindo o nosso trabalho, mas ele tem que exercitar essa capacidade de ouvir a comunidade, de ouvir as pessoas, de ouvir os funcionários, para que a gente possa tomar as melhores decisões. A Polícia Militar me deu tudo. E eu acompanhei seu mandato como vereador Olha, e tem ditado atividades em prol da sociedade menos assistida. Você teve um olhar especial às pessoas com TEA, né? E o que te levou a trabalhar com isso? Eu sou irmão atípico. Eu tenho a minha irmã Meire, de 63 anos. Ela não enxerga, ela tem uma deficiência intelectual muito severa, ela teve sequelas muito severas do sarampo. E aí a gente aproveita aí a tua audiência do teu podcast, sabe, de vacinar. E quando ela ficou doente, não se tinha tanto acesso a isso, a essas vacinas. Foi no início da década de 60, e ela teve essas sequelas muito severas. Então eu vi a luta da minha mãe, do meu pai e de toda a família. E hoje ela mora com meu pai tem 91 anos, e ela está lá bonitinha, cabelo cortado, unha pintada. Temos 2 cuidadoras, né? Ela com saúde, né? Então, a inspiração é essa. Então, eu tive dentro da minha casa a bênção de poder ter a Meire como minha irmã. Temos a Marta e o Mauro, né? Que são os mais velhos. E ela nos ensinou isso, a ter o olhar aquelas pessoas que num determinado momento da vida precisam da gente, porque nós também precisamos. Sim. Eu falo, eu fui muito ajudado, né? Quando a gente nasce, os nossos pais cuidando, a nossa mãe amamentando, cuidando. Então, eu acho que chegou a hora de, dentro de casa, a gente cuidando da Meire. E como vereador, eu vi uma oportunidade de fazer esse projeto de lei que virou lei, é a Lei Servidor Amigo do Autista, em que vai permitir que nós habilitemos os 130 mil funcionários da prefeitura a saber o que é o autismo, o que fazer, o que não fazer, letramento, acolhimento, identificar pelo cordão de girassol. Então, assim, ou do quebra-cabeça também. Uhum. Então, eu estou muito feliz. Eu acho que o impulso, a maior lição eu tive em casa, e com isso, com essas políticas na Câmara, o prefeito Ricardo Nunes, que é o prefeito da cidade de São Paulo, ele e a Silvia Greco, que é a nossa secretária municipal das pessoas com deficiência, muito sensíveis, criaram, e a gente junto, o primeiro Centro TEA, na cidade de São Paulo, ali na Zona Norte. Sim. Com piscina, com atividades tanto para as pessoas que irão lá, os autistas, também como para os acompanhantes, papais, mamães, vovós, né? Então, é uma causa maravilhosa, em que tudo que a gente fizer ainda é pouco para que a gente possa tratar a todos com a equidade que nós aprendemos e que nós temos que defender. Sim, muito bom. E temos outro Centro TEA estadual. E o governador Tarcísio, ali na região de Pinheiros, ali pertinho do Tietê, fez lá o primeiro Centro TEA estadual. Veja você, como essas boas condutas, como essas boas iniciativas
que nós tivemos aqui em São Paulo vão repercutindo e vamos fazer mais. Sim. A gente precisa de mais estruturas. A ideia do prefeito é fazer um centro TEA na Zona Leste, na Zona Sul, no centro e também na Zona Norte. É muito bacana, eu estou muito Legal. feliz. E agora, voltando para a prefeitura, ou seja, para o executivo, Uhum. quais são os seus maiores desafios na Subsé, sendo que tem 413 mil habitantes fixos e 2 milhões de flutuantes, é isso? É isso mesmo. Você tá afiada, hein? Ó, vou levar a Ana para ser subprefeita da Sé. Ela tá com os dados aí na ponta da língua. É um desafio gigantesco, né, Ana Paula? Você tem hoje, isso dá quase 2,5 milhões de pessoas. Você falou de população residente e de população flutuante. É meio Uruguai. A população do Uruguai hoje é de 5 milhões de pessoas. E nós temos quase 2,5 milhões todo dia na Sé. A subprefeitura Sé, às vezes até para informar, não é somente a região próxima à Praça da Sé. A região administrativa da Sé, ela vem desde lá da Paulista até a Marginal Tietê e do Pacaembu até a Avenida do Estado, Cruzeiro do Sul. Então é um efetivo gigantesco, é uma área gigantesca. E os desafios, o maior desafio é melhorar a vida das pessoas. Então, e como é que a gente na subprefeitura Sé trabalha nesse espaço gigantesco, fazendo a zeladoria, cuidando da limpeza pública, podando árvore, limpando galerias, fazendo todo o trabalho de zeladoria, de uso e ocupação do solo também, organizando a cidade de São Paulo, porque você tem essa gama de pessoas, essa extensão muito grande. Então, mas para sublimar tudo que a gente faz é melhorar a vida das pessoas. Esse é o maior desafio que nós temos. E é um belo desafio, né? É um grande desafio. Coronel, agora a questão da Cracolândia. O que a prefeitura tem feito para preservar as pessoas que se submeteram ao ofício? Sim. Eu digo para você, Ana, e a todas as amigas e amigos que nos assistem e nos ouvem, até o nome Cracolândia, ele é uma colocação muito dura. É uma corruptela como se fosse a Disneylândia do crack. Mas lá não tem nada de alegria. É só sofrimento e dor. E hoje, a Prefeitura de São Paulo, ao lado do governo do Estado, com suas estruturas, foi fazendo um trabalho de 2 anos e meio, ininterrupto, 24 horas por dia, com todas as estruturas, subprefeitura Sé, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil, Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria de Assistência Social Municipal, Estadual, centros de acolhida, comunidades terapêuticas, toda a estrutura hoje diminuiu muito o número de dependentes na capital, em especial aquela concentração. Para que você veja, toda a tua audiência saiba, em 2017, nós temos números, registros, que nós tínhamos cerca de 4.000 dependentes na área das cenas abertas de uso. Hoje, a média diária que até o mês de abril, hoje não existe mais a concentração, nós tínhamos 120 pessoas, à noite aumentava um pouco, 140, 160, e conseguimos, com muito trabalho sério, buscar resolver esse problema. Ele não está totalmente resolvido, mas houve um avanço gigantesco, prendendo os traficantes, que é a primeira atitude que você tem que ter num problema como esse, é começar a diminuir a oferta. Por que eu falo de prender o traficante? O traficante é aquele que lucra com o vício do outro, que lucra com a tragédia humana. A segunda ação
foi cuidar da saúde dessas pessoas. São pessoas doentes. A dependência química, ela é uma doença adquirida, até uma definição da própria OMS, né, Organização Mundial da Saúde. O terceiro passo foi acolher essas pessoas. Então, nos centros de acolhida, nos CIATs, nas comunidades terapêuticas. E o último eixo é a reinserção dessas pessoas na sociedade, retomando vínculos familiares, seja pelas comunidades religiosas também, por laboterapia, também pela cultura, pela música, pelo esporte, então utilizando, e principalmente pela família. Se duas coisas que dão muito certo é o tratamento da saúde e a retomada dos vínculos familiares. A família é muito importante na vida de qualquer pessoa. Então hoje nós temos não acabou ainda, o desafio continua, porque nós temos pessoas em drogadição na cidade, como em qualquer cidade, no Rio de Janeiro, em Los Angeles, em Nova York, em Frankfurt, em São Francisco, mas não naquela escala que nós tínhamos. Vou dar um dado para você, só de internações nós tivemos 3.600 internações no último ano, internações. Então, as pessoas procurando o consultório na rua da prefeitura, o hub de atendimento do governo do estado, o governador Tarcísio de Freitas também, muito preocupado, o vice-governador Felício. Então, um trabalho feito a várias mãos, porque antigamente se fazia nenhuma crítica, mas eram ações isoladas. O governador Tarcísio, o prefeito Ricardo Nunes sentaram, pegaram toda a estrutura do município, toda a estrutura do estado, investindo pesadamente para resgatar essas pessoas. Então, eu acho que esse é o resultado, fica na nossa área, faz parte também. A Subser, ela teve uma participação muito grande na limpeza do território, a gente faz varrição, cuida de tudo, pede iluminação, mas também na parte de uso e ocupação do solo. Só para que você tenha ideia, nos últimos 2 meses, nós fechamos mais de 30 hotéis, pousadas, ferros velhos, estruturas que eram utilizadas, às vezes, para o consumo da droga, para lavagem de dinheiro. O Ministério Público também identificou, a Polícia Civil. Então, eles eram um polo muito ativo, alguns, nem todos, muito ativos. Problema de sanitário gigantesco, instalações muito depauperadas, você identificava roedores, baratas, sem condição nenhuma de atender. Então a subprefeitura Sé, sob esse olhar do risco de queda, sob o olhar junto com a Secretaria de Saúde Sanitário, a Covisa, né, a Coordenadoria de Vigilância Sanitária, nós fizemos mais de 30 interdições. E quando você faz isso, você vai asfixiando o tráfico, o crime organizado. E aí você começa a atuar também na raiz do problema. Segurança pública, saúde pública e também a parte urbanística. Coronel, você sabia que o Ricardo Nunes é rotariano? Eu sabia, ele... numa agenda que eu tive com ele, falei que tinha ido ao Rotary, e aí ele falou, também sou rotariano, lá da Zona Sul, né? Isso mesmo. Ele tem muito orgulho, e todos nós temos orgulho do Rotary, né? E como você vê o papel do Rotary e seus membros numa construção de uma sociedade mais consciente? Olha, eu tenho certeza que se nós tivéssemos mais organizações, mais instituições como o Rotary, não tenho dúvida que o mundo seria melhor. Vocês do Rotary têm um papel gigantesco nessa construção social, os princípios que vocês têm até da quádrupla lá, né? Se é bom para todo mundo, se é eficaz. Então, eu não tenho dúvidas, e toda vez
que eu posso fazer parcerias com o Rotary, como nós fizemos na vacinação, como nós fizemos campanha de vacinação na Paulista, plantio de árvores. Então, eu vejo como hoje uma instituição fundamental, porque vocês trazem também, vocês têm a temperatura da sociedade, né? Vocês têm o batimento cardíaco da população e vocês representam uma parte muito importante da cidade. Então, eu acho fundamental e aplaudo, e toda vez que eu posso modestamente contribuir com as ações do Rotary Internacional, eu faço sem pestanejar. E você que é um consultor social, já pensou em se tornar rotariano? Já recebi já um convite do Lívio Giosa, né? O nosso presidente do Rotary aqui na região central, e o próprio governador Diogo também. Então, se Deus quiser, logo, logo estaremos integrando aí os quadros do Rotary, se assim o Rotary permitir. Bom, e agora agradeço novamente o coronel, Obrigado. espero ter gostado do nosso bate-papo. Muito, fantástico. E você tem alguma mensagem final para o nosso público? E se quiser compartilhar suas redes também, fica à vontade. Puxa, muito obrigado. Eu quero agradecer em seu nome, Ana Paula, toda a produção aqui do nosso Diversicast, e aqueles que receberem o convite, venham, viu? Porque aqui é maravilhoso, a Ana Paula é preparadíssima e a gente fala de pessoas, fala da cidade e fala de inclusão. Eu acho que toda vez que a gente puder promover, falar, festejar, escrever, dissertar, defender teses, nós temos que fazer. Eu estou muito feliz, Ana Paula, à disposição. Obrigada, aqui na Subprefeitura Sé. Trago um abraço do prefeito Ricardo Nunes. Obrigada. Eu disse a ele que viria, a Silvia Greco também, que você conhece, a mãe do Nicolas. Nicolas. Estão lá nos Estados Unidos, assistindo, né? Palmeiras. São palmeirenses, né? Nem tudo é virtude. Né? Eu sou corintiano, você é São Paulino. Né? Mas legal, estou muito feliz. As palavras, Ana, e a todas as amigas e amigos que estão nos assistindo e nos ouvindo, é de gratidão. Muito obrigado de você ter lembrado da gente e da possibilidade de participar de um programa de altíssimo nível como é o seu. Muito obrigado. Viu? E as suas redes sociais para o pessoal seguir? Que legal. Aqueles que puderem seguir no Instagram e no Facebook, @Coronel Salles, o Salles com 2 L's. Estamos lá, entrem, curtam, comentem, sugiram. Muito obrigado. Isso aí. Obrigado você, coronel. E bem, antes de acabar, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, que sem eles não tinha podcast, Clínica Acreditando, Mantovani Mídia e Shelton para Fonseca Advogados. Bem, gente, esse é o último podcast da temporada 24-25. Quero agradecer ao governador Diogo Matheus Rocco pela confiança depositada em mim, pela oportunidade de servir ao distrito como presidente dessa comissão e ter esse espaço para discutir esses assuntos relacionados à diversidade, equidade, inclusão e pertencimento com esses especialistas super importantes, não é, coronel? É verdade, muito obrigado. E pega, mas 2025, 26 vai ter de novo, viu, gente? A governadora Diva Fonseca quer que eu continue de Diversicast, viu? Mas a comissão não vai ser coordenada por mim, vai ser pelo meu amigo Carlos Ferrara, que é do Rotary Sumaré, e eu desejo todo sucesso para ele. E agora, quero fazer um agradecimento especial
A minha produção, Paulo Eduardo, fui com meu pai. E o Rafael, Ficato e Rava. E o Felipe Costa, que é dono da clínica, que me cede o estúdio aqui toda vez que eu preciso. E quero agradecer a vocês também que acompanharam o nosso podcast o ano inteiro. E quem quiser compartilhar, curtir, manda para os seus amigos também, para os seus companheiros de roda, até para os seus inimigos, tá bom? E todos os links, inclusive esses, estão no YouTube do nosso distrito. Distrito 4563 no YouTube, tá bom? E vamos seguir fazendo a nossa parte, na certeza de que uma das magias do Rotary é que unidos nós fazemos o bem no mundo. Um beijo e até o próximo podcast. Tchau. Diversicast. Apresentação de Aninha Fonseca. Sandrinha Fonseca.